Papo Mentora aqui, onde a gente fala de liderança, carreira, inovação e muitas outras coisas. Nossa, hoje é a nossa primeira tentativa, assim, ao vivo, né, aqui no YouTube. A gente sempre faz presencialmente aqui diretamente de Recife. Como eu não conseguia trazer essa mulher direto de Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, a gente pensou assim, não, porque a gente não vai fazer aí uma live ao vivo falando sobre conexões, sobre comunidade. Ela que representa muitos espaços onde ela ocupa. E eu fico super admirada e elogiada pela presença dela. Então, com vocês, uma das maiores mentoras desse país, que com certeza, né, inclusive eu já fui chat, Vânia Oliveira, seja bem-vinda ao nosso Papo Mentor, ao nosso podcast ao vivo. Obrigada. Obrigada, Su. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A nossa conexão É, representa o tema desse encontro, né? Eu aqui no Rio de Janeiro, você em Recife, a gente se conheceu, já nem lembro onde, mas foi em eventos da foi vida. em eventos. A gente se Sim, conheceu primeiro, eu acho que foi no Agile Brasil de 2022, eu acho. Nossa, faz um tempinho já. Eu era participante, eu 22 acho. ou 23, Então, sim. São Paulo. São Paulo. 23, Mas eu tinha falado com ela, tá, gente, aqui também, virtualmente. Tá? Já tinha pedido conselhos, além de também ela fazer parte da comunidade Mulheres Agilistas, né, como mentora, então já tinha participado de eventos, tá, de situações com a Vânia, mas assim, sim. pessoalmente, se ver, foi no evento em São Paulo. Foi sim, tiramos fotos. E aí, como eu prezo muito a diversidade conecta, embora muitas pessoas Sim, ainda não descobriram isso. Eu sou uma mulher preta, tenho 1,5 m, online não aparece, quase ninguém sabe online. Uso tranças com as pontas louras, tranças longas, estou de óculos, batom vermelho, estou com um vestido estampado, com uma estampa afro, chamada capulana, com os detalhes laranjas e fundo branco. Estou com brincos brancos e anéis brancos, e é muito importante para quem não tem acesso à imagem ter sim, noção de como é a pessoa que está falando. É isso, Su. Obrigada pelo convite. Vamos lá. simbora. Eu falo que aqui no Papo Mentora, tanto fisicamente, como a gente não trouxe ela pessoalmente, né, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a carreira da Vânia, como eu falei, é inspiradora, me inspira, inspira outras e outras mulheres. Eu acho que não só mulher, porque aí a gente tem vários tipos de recorte, como a Vânia falou, né, Sim, diversidade. Então a Vânia às vezes está num palco, numa roda de conversa, falando sobre diversidade, falando sobre negritude. Então ela também está nesse espaço, e aí também ela está no outro espaço, que é o espaço de liderança, que é estratégica, quando a gente está falando de gestão, de grandes empresas, de tecnologia. E aí outro escopo, né, que foi o que eu conheci ela nesse escopo, né, que é feminista, né, de mulher, assim, essa representatividade dela, de mentoria, de espaços, assim, foi esse recorte. Então, eu falo que ela é muito múltiplas, né, a Jordana fala que a gente nunca é uma só, né, são muitas, então ela tem todos esses recortes. E aí, eu soube, né, que você conheceu a agilidade através de um professor seu, assim, há muitos anos atrás, é verdade? sim. Meu background sempre foi técnico, né? Formada em sistema de informação, e desde muito antes da faculdade eu estudo tecnologia, processamento de dados e informática, né? E foi evoluindo aí a tecnologia e os nomes também vão acompanhando. Então já tem uma estradinha aí. E aí, no meio do caminho, depois de uma pós em redes, eu descobri que eu gostava também, além da parte lógica, eu gostava da parte comportamental. E eu observava muito nos lugares que eu passava, principalmente no ambiente de trabalho. Liderança, como as pessoas se comportavam, os times. Eu trabalhava com qualidade, era como se fizesse auditoria, 2 atendimentos de suporte, né, de tecnologia. Então, você observa muita coisa, não é só falha técnica, falha comportamental, e tudo que hoje a gente fala muito, a gente sabe, de comunicação, de soft skill. Naquela época eu observava, mas não conseguia nomear as coisas. Então, quando eu vi esse MBA de gestão estratégica de pessoas, não foi pelo título, foi pelas disciplinas, que era tudo, era os nomes do que eu observava, sem saber que o nome era aquele, né? Liderança, coach, comunicação, várias coisas, time, equipe, processo. Então, foi bem interessante, assim, meio que unir, conseguir linkar os dois mundos que eu gostava, sem saber que eles tinham conexão, sabe? E aí eu parei de trabalhar com tecnologia, porque acabou o contrato da empresa grande que eu estava, e eu não queria mais voltar a trabalhar com esporte. E nesse MBA, o professor que você falou, ele falou sobre metodologia ágil, eu me interessei, ele me colocou num grupo de WhatsApp, que existe até hoje aqui no Rio, vários amigos, depois eu fiquei amiga dos administradores, e aí eu me descobri ali, foi amor à primeira vista.
e fiquei 1 ano e meio focando só em ser voluntária, estudar, certificações, aí fui descobrir o que era sprint, eu sempre gosto de falar isso, né, hoje a gente, entre aspas, é normal a gente falar de sprint, mas antes eu não fazia ideia, da primeira vez que me explicaram eu não tinha entendido o que era. Acho que tá mudo, Su. Eu falo a mesma coisa, porque assim, como muitas pessoas chegam para mim que querem fazer transição de carreira, né, que querem mudar tal, e aí você, tipo, não sabe o beabá, o básico, sabe o que é sprint, o que é backlog, sabe? Uhum. Eu não entendo que vocês falam numa língua tudo em inglês, né? Eu escutei isso uma vez do rapaz, falou assim, é tudo em inglês. Eu falei, veja, não é tudo em inglês, né? A gente tem que lembrar que a técnica foi criada aí, né, na Europa, ou no ocidental, né, no ocidente norte-americano, e exatamente isso, assim, tipo, eu não sabia nada, nada, mas eu também não sabia, eu acho que desses últimos 10 anos para cá, né, amiga, acho que desde essa conversa com o professor para cá, pelo que eu soube, a palavra sprint ficou muito mais acessível, né, estamos nesse lugar, ainda não sabe, né, e aí eu acho muito legal, porque você falando assim com o jurídico, tem muita gente que quer trazer agilidade para a área jurídica, para a área de social, área educacional, né? E aí a gente está falando desse letramento, porque existe, precisa ter um letramento, né? Quando a gente está falando sobre técnicas novas de inovação, né? Nem todo mundo sabe. É, hoje em dia todo mundo fala dele, qualquer reunião é dele e tal. Mas eu tava falando muito do início, assim, eram temas, assim, quase 10 anos atrás, né, quando eu comecei, não era muito normal para quem não é desse meio. Hoje, até quem não é, sabe o que é sprint, pelo menos já ouviu falar, daily, etc. Então, e aí eu me descobri nesse mundo mais por essa parte comportamental. Tipo, eu descobri uma coisa, uma metodologia que linkasse as duas coisas que eu gosto, né, de tecnologia e comportamental. E aí, foi o que eu te falei, acabou o contrato de onde eu estava, da empresa que eu estava, e eu não queria mais voltar a trabalhar com essa parte técnica, só técnica. E aí foquei na agilidade, aí meu network ampliou através desse grupo de WhatsApp que eu entrei, que era bem conhecido aqui no Rio na época. E aí fui conhecendo outros, aí eu, como eu estava livre, né, num período sabático, adoro os períodos sabáticos não planejados, Sempre refletindo, né? já Sempre tive que ela tem esses momentos, gente. Assim, eu acho que assim, ela aprende muito, a Vânia tem aquela conexão de desenvolver, de estudar muito, autoconhecimento, principalmente de autoconhecimento. E ela vai assim, pronto, é um momento sabático agora. E depois, quando ela volta, parece que é a Fênix que ressurge é, das cinzas. é mais ou Aí menos é isso. isso, é bem isso. Só quem passa que sabe, assim, eu tenho um grupo de Exato. amigas que passaram por isso, eu falo que a gente tem que criar uma comunidade, né? Das As Fênix. mulheres que voltaram da pausa sabática, Isso, não exatamente. planejadas, e elas estão bem, bem mais fortalecidas, assim, Sim, e é é um admirável, sabe? E é recíproca admiração, assim, pode exatamente. falar. E aí falou, né? E aí iniciou na comunidade, começou, você tocou um ponto que é o papo de hoje, né? Falando que a gente não cresce nada sozinho, principalmente nós não somos sozinhas, né? Tipo, eu falo que eu falei isso nas histórias mais cedo, porque eu falo que eu sou o resultado de várias outras pessoas que passaram por mim ou por lugares, aspectos que passaram por mim, né? A gente tá sempre em evolução, pelo menos deveria. E aí você falou a questão, né? Ampliei meu network. O Sim, network da Vânia, o que que a Vânia pode trazer sobre network? Porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim que network é besteira, que isso aí enche saco. Mas assim, um network estratégico, que a gente chama de não é network, o que eu acho que é o que a gente acredita, não é network, é conexão. isso. Como é que começou esse envolvimento, essa importância de comunidades para você? Você já no contexto de gestor agora, ágil, me conta. Não, acho que é de mim, né? Da minha natureza fazer network. Faço network na rua, na esquina, na academia, no samba, qualquer lugar. Eu gosto de me conectar, mas eu foco muito em energia, né? Óbvio, não é qualquer conexão. De início, você tá ali na mesma sintonia, até porque quando você se conecta, geralmente você tá num ambiente comum, aquelas duas pessoas. Se eu estou no samba, tem pessoas que gostam de samba. Se eu estou no evento de agilidade, tem pessoas que gostam de agilidade. Então, naturalmente, rola uma conexão. E aí, dali, evolui ou não. Eu sou privilegiada das minhas conexões evoluírem, né? Poucas das que não seguiram, porque foi o ciclo, encerrou, não era para ser mesmo, ou a lição foi passada, foi transmitida para as duas partes, assim, e Sim, sim. seguiu a vida, mas, em geral, Então é as algo minhas conexões natural, eles permanecem nascem naturalmente. É assim, naturalmente. mas assim, a gente sabe que nem todo mundo é naturalmente como a gente conversa com qualquer pessoa, É, né? No ia ponto chegar de nesse ônibus, ponto. a gente puxa o assunto. Eu sempre falo de brasileiro, me perguntaram isso uma vez, uma amiga minha que era de Cabo Verde, da África, ela falou assim, aqui todo mundo, você chega, você não mal conhece a pessoa, você entra do lado do ponto de ônibus, a pessoa já essa pergunta que é que você gosta, para onde você vai, né? Isso é coisa bem coisa de brasileiro, bem coisa de latino.
Mas, assim, fazendo esse recorte, acho que mais nem todo mundo, né, tem essa abertura. Tem gente que não consegue fazer esse início de conexões, assim, de começar conversas. Eu escuto muito isso, assim, como eu não sei começar conversas. Tipo assim, eu vou no evento, fica ela e o cafezinho dela, deixa eu pegar aqui o copinho. E aí os eventos são para conectar, né? Eu acho que é mais do que você estar na palestra, eu escutei isso o André uma vez. Às vezes é você sentar no lugar, é o cafezinho, é mais, é conectar com a pessoa, né? Não só apenas porque ela é de tal lugar, ou tal empresa, ou faz alguma coisa. É, Eu acho que é isso então, que a gente fala de conexão. isso, as pessoas falam network, mas, em geral, quando não se aprofundam na conexão, é mais numa parte assim, tem um interesse comum. Tem um interesse. Não que a gente se conecta sem ter o interesse, Sim, mas eu acho que é mais genuíno, assim, falar de conexão do que falar de network, sabe? E eu vejo a palavra conexão é muito maior do que ligar dois pontos ou mais de dois pontos, assim. É muito te dar direcionamento, sabe? É até o tema daqui, né? Sozinho você não chega. isso, não? Então, te dá um direcionamento, assim, olhando para a minha história, assim, que a maioria das pessoas mais próximas sabe, já escrevo sempre sobre isso, sobre conexão e pertencimento. Palestrei lá no Jai Brasil, você viu. Sim, quem não É, vai lá, vou deixar todas as redes sociais aqui da Vânia, porque ela está sempre, às vezes, compartilhando lá no LinkedIn. Já, olha, palestrou, já dá podcast, já aparece assim, na Globo, assim, muito famosa. mas oficialmente foi a primeira palestra e tal. E sempre esse tema, sempre rodeando esse tema de conexão e Sim, pertencimento, que eu acho que literalmente conecta tudo na nossa vida, todas as áreas. E eu estava falando que conexão te dá direcionamento, é um direcionamento, sim. Através das pessoas, você chega onde você quer, aonde você precisa, nem só onde você quer, aonde você precisa chegar, mesmo quando você não entende, e te traz autoconhecimento, sabe? Porque às vezes naquele círculo, ou aquela pessoa, ou naquele contexto de trabalho, assim, conexões, relacionamentos, fazem você olhar para dentro também, sabe? Óbvio que você tem que se permitir olhar, né? Se permitir se conhecer e pegar as rédeas da sua vida, da sua carreira. Então, as conexões ajudam muito nisso. sim, verdade, demais. E eu acho que é o tema muito contigo. Eu falo, né, que eu falo assim, que você fala, né, muito mais do que conexão, porque você, essa pessoa se conecta, né? Você gosta de estar Sim, nesse espaço. Não falei antes, tá, gente? Mas eu replay, adoro um samba, né? Então, assim, adora sambista, gosta de estar, né? Do jeito que eu adoro um pé de serra. A Vânia adora estar lá no samba, né? Qualquer uma bateria lá em Rio de Janeiro. Chame ela para samba. E aí, sim, ela se conecta com esse lugar. Tipo, ela tá no samba, ela vai se conectar com a pessoa, ela vai ir além ali do que tá, né, acontecendo. Por isso que eu falo que é um tema muito genuíno dela, porque ela realmente, ela se conecta, ela dá tempo dela, no tempo que ela tá dando aqui. Ela é muito solícita. E eu acho que é isso que faz a diferença da ideia do network e de conectar com as pessoas. Né? É você querer, de fato, conhecer aquela pessoa. Sabe? E aí, lógico, eu falo que nem todo mundo precisa ser melhores amigos, mesmo quando a gente fala no ambiente do trabalho. Mas, assim, sair do raso, né? Vamos sair do raso, vamos conhecer um pouquinho mais do contexto dela, porque talvez aí você vai encontrar mais percepção de valor, coisas em comuns, dores, né? Quem nunca passou pelos problemas e queria desabafar aquela dele que não é dele, né? É praticamente uma reunião de desabafo, né? Para ter outras pessoas que a gente se apoie. Eu acho que você exatamente. fica, e você é muito nesse lugar, assim, eu fico muito feliz com isso, porque você é muito isso. E aí você falou da experiência de palestrar, né? De estar nesses espaços. Uma das coisas que eu também eu falei anteriormente é que você tem essas três vertentes, né? Você lidera esse lugar da comunidade de agilidade preta, mulheres agilistas, na tecnologia como líder, né? De estar em frente de times, de estar aí sendo responsável, cuidando de outras pessoas, mentora outras pessoas, né? Sempre com tempo. Para ti, Vânia, tu já tem noção de como isso gera um impacto assim na vida das pessoas? Como se conectar com elas, falar assim, nossa, é real e ela me deu o tempo dela, que eu acho que é a moeda mais cara hoje que a gente tem tempo. Você tem noção quanto isso gera impacto? Tenho noção. Assim, acho que um tempo atrás eu não ia responder tão diretamente, assim. Mas para falar a verdade, eu estou começando a ter noção agora. Na verdade, ter consciência, né? Noção a gente sempre tem, mas ter consciência do impacto, e eu sempre vejo muito recíproco, né? É, você impacta a vida de outra pessoa, principalmente fazendo mentoria, mas a sua vida também é impactada. Acho que tá bom, isso.
muito nisso que ela é mesmo. Em relação a esse contexto, o que que tu acha, assim, traz para as pessoas diversas que acham que talvez estar dentro da tecnologia ou estar em cargo de liderança é mais complicado? Como trazer para elas, dizer que a conexão, estar em comunidade, pessoas que sabe que o rolê delas, o que que essas pessoas fazem? E aí eu estou falando da diversidade plural, né? Eu estou falando da negritude, eu estou falando da LGBTQIA+, eu estou falando das pessoas com deficiência, né? Então, assim, como é que eu trago essas pessoas para elas entenderem que quando elas estão em comunidade, elas são mais fortes? Bom, pessoas diversas, grupos de afinidade, como a gente chama, Isso, exatamente. são pessoas, antes de qualquer coisa. Eu acho que, em geral, pessoas em geral desumanizam em algumas situações, em alguns comentários, em alguns comportamentos, sabe? É, olham, é, olham primeiro o grupo que ela faz parte antes de olhar que é um ser humano, sabe? E quando você olha a pessoa como um ser humano, literalmente, já muda tudo, sabe? Como você vai tratar a sua mentalidade, sabe? O outro se sente acolhido. Mas, infelizmente, o mundo não é assim, né? A Não gente mesmo. gostaria que fosse. Então, você falou que é complicado, né? Esses grupos diversos. Está incluídos, né? Porque assim, a gente sempre fala que a inovação ela está ligada à diversidade, né? Traz dados e mostram Sim, isso. Quanto mais a gente traz diversidade para o contexto, mais a gente vai gerar resultados positivos aí, tanto do negócio, tanto da organização, quanto das pessoas, né? Falando das pessoas que trabalham, naqueles trabalhadores ali. Então, dentro desse contexto. Só que a gente sabe que já é difícil fazer com que esses grupos diversos estejam nesses espaços. E aí, eu escutei recentemente uma amiga minha falando assim: eu acho que eu não sou capaz. Então, assim, quando eu vejo essas oportunidades, eu tive que chegar para ela e dizer: não, não coloque essa régua para você. Ela disse: eu vejo essas oportunidades grandes, eu sei que eu sou boa, eu sei, mas na hora eu acabo escolhendo uma vaga bem mais simples, uma é, oportunidade bem mais, entendeu? Porque parece que é demais para elas. sim. Então, aí eu ia chegar nisso, né? É complexo, mas são fatos, é histórico, tem números, a gente sabe. Uhum, Por isso que existem grupos comunidades que eu falo, programas de mentoria. Eu acho que não só, todo mundo sabe, né? Você falou aí que eu gosto muito de ser mentora, me descobri nisso. Só que é uma troca, não é você ajudando outra pessoa, você se ajuda também, você se descobre, sabe? a gente Então, desenvolve junto, né? A gente cresce. exatamente, Não é ser professor, eu falo que já teve esses dois, né? Não é psicólogo, não é ser professor, não é ser tutor, é de fato você ajudar essa outra pessoa a partir da experiência exatamente. que você já teve ou que você É, tem naquele contexto, sabe? Então, literalmente, é você ser um facilitador ali para aquela pessoa. E a gente cresce muito facilitando. exatamente. Então, em sessões de mentoria que a gente está falando, mas não necessariamente só nas sessões. Uma conversa como a gente está tendo aqui, as pessoas que estão ouvindo, assistindo, sabe? Uma conversa informal que não tem câmera, não tem trabalho, não tem nada. Então, nessas conversas, em geral, literalmente a escutativa, né? Você tem que Sim. estar presente, e a outra pessoa de preferência também. Você ouvir e, às vezes, aconselhar como mentora. Estou tentando colocar em palavras aqui o que eu estou pensando. Às vezes a pessoa nunca teve uma conversa dessa na vida, sabe? Então, um dos motivos de eu gostar muito de fazer parte dos grupos de comunidade é essa descoberta, né? Eu sempre falo que é descoberta, sabe? Principalmente agilidade preta. A gente ouve várias histórias, assim, que pessoas já na casa dos 30, 40 é a primeira pessoa que está na faculdade de todas as gerações da família, sabe? E às vezes a gente desperdiça algumas oportunidades, independente de ser uma mulher preta, não, enfim. E aquilo é muito para uma outra pessoa, sabe? Então, às vezes aquela pessoa passou a vida toda achando que não fosse capaz, ouvindo que não era capaz, e de repente ela faz parte de um grupo que mostra que ela é capaz. Como eu falei, Exato. é mulher, é pessoa preta, é LGBT, neurodivergente, o que for. Então são pessoas, e todo mundo tem a capacidade, sabe? E aí a gente volta para o que a gente está falando, de conexões. E aí tudo depende de onde você está conectada, sabe? Você é a As média pessoas das 5 pessoas que você mais convive. Eu gosto muito dessa frase. Só que às vezes você não pode escolher com quem você convive. Exato. E aí, isso também, inclusive, é um privilégio, né? Você falou do contexto, né? Tipo assim, da diversidade, né? Quando a gente fala da comunidade preta, porque, sim, existe muito, a gente é um número, né? Eu falo que eu estou nesse lugar, assim, de ser a primeira pessoa a se formar numa família enorme. Aí você fala assim, nossa, mas para muitos é uma coisa tão simples, uma coisa tão, assim, acessível, como é uma coisa da ideia da sprint, né? Ah, todo mundo sabe o que é uma sprint, é um ciclo de 15 dias ou um mês.
para entregar alguma coisa. Aí você já pararam para pensar quantas outras gerações, sabe, nunca tiveram acesso para esse papo, para estar nessa cadeira, para estar no palco como a Vânia está. Então, toda vez que a gente está nesse lugar, a gente fala assim que a gente está fazendo um pouquinho. Toda vez eu falo que eu acho que a gente está fazendo um pouquinho, mas faz muito, porque você vê que tem outras pessoas fazendo as mesmas coisas que você. Então, quando ela me disse isso, ela falou assim: eu sempre procuro a vaga que é menos, sabe, que eu acho que não vou dar conta. Não, mas eu não tenho tal MBA, mas eu não tenho mestrado tal. Eu falei: tá, mas assim, se você não ocupar, outra pessoa vai ocupar, e provavelmente essas outras pessoas elas têm muito menos, É. né, complexos que você, né? E aí, se a gente colocar aí também a questão de gênero, né? Fala, dados mostram que a mulher passa para tentar uma vaga, às vezes é quase 100% dessas características. Enquanto um homem, com 60% ou menos, ele fala assim: não, vou tentar. E vamos, né? E aí se vende, e vamos. Esse vamos, eu acho que é isso que a comunidade é pra gente. É o nosso vamos. Quando a gente fala assim, a nossa história não é só uma, Vânia não é só uma, tem outras, né? Eu acho muito massa que você fala, porque se você não é só, você não representa você representa toda uma comunidade, né, de pessoas dentro dessa experiência. Então, eu falo que a comunidade ela tem um poder muito de impulsionar nossas carreiras, mas também de nossas vidas, porque a gente entende que a gente é um ser, né, um indivíduo complexo, não estamos numa situação apenas de carreira, a gente fala aqui no Papo Mentor sobre carreira e evolução, mas todos nós somos indivíduos diversos, né? Então temos os nossos pratinhos, como você falou, os momentos de pausa, né? Nós temos os nossos pratinhos. Então, assim, como pessoa, como mulher, como um profissional, né? E aí a pessoa entende e fala assim, pô, nem todo dia a Vânia vai estar bem, mas eu vou entender ela nesse lugar, né? E a performance, né? Eu dei uma reportagem falando sobre performance, é esses pratinhos. Então, eu falo que a comunidade liberta muito, o autoconhecimento que você usa, né? Sim, De liberta, descoberta. né? Dessas descobertas que a gente faz, então, por isso que eu perguntei da diversidade, porque às vezes, mesmo que às vezes a gente quer incluir as pessoas diversas e às vezes as pessoas ainda sentem que não, sabe, não, esse lugar não é delas. E acho que a comunidade ajuda muito nisso. Isso, eu só ia complementar que é uma construção. Tudo que eu contei aqui sobre mim, um pedacinho, né, o tempo é curto, mas não foi do dia para a noite. As histórias, a sua história, as histórias das pessoas que enfim, estão ao redor da gente, é uma construção. Então, tudo ao seu tempo. Às vezes a gente não tem paciência, Sim. mas depois tudo se encaixa, sabe? Baseado em fatos reais, tudo se encaixa, a gente sabe que se encaixa. É, porque é aquele negócio, né? A gente é apressado, né? A gente quer as coisas para ontem também. Eu Sim. escutei o comentário da minha mas eu acho que nunca vai acontecer comigo. Eu acho que meu Uhum. momento nunca vai chegar. Aí eu falei assim, veja, o seu momento vai chegar no dia que talvez você esteja pronta para que esse momento É, chegue. exatamente. Agora, acho que o mais importante é você entender que você não pode parar, né? E aí, se também precisar pausar, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter muito claro que a linha de chegada, ela não vai ser algo, talvez na maioria das vezes, os contextos que a gente vive ou esteja, não vai ser fácil. E, né? Eu acho que a gente está na geração que a galera acredita muito na facilidade das coisas. Uhum. Vende muito isso na internet, tipo assim, a facilidade, mas nem tudo vai ser fácil, assim, a gente está nos contextos que não vai ser fácil. E aí, por isso, você vai desistir, Não, claro que não. sabe? Vem Então, outras oportunidades melhores vêm, assim, não necessariamente melhores, mas naquele momento é o que se encaixa para você, para esse papo filosófico, mas se encaixa para você evoluir, sabe? Para você ficar pronta. E eu falei muito é, da pausa, a pausa ajuda nisso, sabe? Para quem não sabe da história, pausa, período sabático não planejado. Eu saí da isso. empresa que eu trabalhava, já não estava muito conectada. Naturalmente, não tem problema nenhum em falar isso. A gente vai mudando ao longo da vida. Como a gente, como a gente falou muito de conexão, a gente se desconecta de algumas coisas. Sim, Então, às vezes, a vida te mostra que você já estava desconectada sem você saber, sabe? Você só toma consciência, pô, já não estava conectada, tal. E aí, naturalmente, outras coisas vêm, sabe? Que de repente, se você estivesse naquele lugar, você não ia conhecer pessoas, lugares, é, situações, oportunidades, porque você ainda estava ali, assim, precisava sair. Então, quando a gente tem essa consciência, é libertador, sabe? ai, Depoimento aqui, eu tô dando depoimento. gente, foi muito, agora foi muito, muito verdadeiro, sério, agora foi totalmente sem script, do coração, ela abriu, sério, agora eu fiquei emocionada de estar aqui aberto, gravar isso, estar gravando, vou gravar aqui. É, e a Porque pausa, eu ia complementar, pausa em movimento. Quando a gente fala pausa, assim, ai, parei, não tô trabalhando, isso, parei, sei lá o não é quê. parar, entendeu? Não é uma pausa, eu falo, por isso é diferente de pausar e parar. Pausa em Às movimento. vezes, isso, a gente pausa, a gente vai ter momentos que a gente vai querer.
ficar com nós mesmos, a gente vai se reconectar. Será que é o propósito? Como você falou, a questão do contexto das empresas, às vezes a gente está lá num lugar que não cabe mais, que a realidade não suporta mais, e a gente fica olhando para, oh, será que mesmo que há alguns meses eu quero estar aqui? Será que há alguns anos a gente vai começar a fazer essas perguntas? E aí, os movimentos, a gente vai pausando algumas coisas, mas a gente segue em movimento. A gente não está dizendo aqui para você desistir, talvez, da linha de chegada que você quer. Mas, às vezes, a gente precisa parar, né? Pausar um pouquinho aí. Então, aí foi um relato ao vivo de uma pessoa que viveu a pausa sabática. Mas, gente, é a pausa dela, a gente comentou isso, né, ano passado. Foi uma pausa tão movimentada, que aí liga novamente para o nosso papo, né? Que é o tema de hoje do podcast, que é ninguém vive sozinho, né? Ninguém vence sozinho. E aí você começa a se conectar e aparecer em tudo que é rede, em evento. Então, mulher, como é que foi essa pausa, né? Como é que é Tempo, ter tempo livre, né? Tempo tempo livre. livre? Porque tu Produzindo começou, no tempo livre. porque tu começou a estar mais em eventos, estar mais conectada com as pessoas. As pessoas começaram a te ver, né? É o arroba mais conhecido, né, do Rio de Janeiro, né? Vou Bom, falar localmente e nacionalmente. E olha, aí, é sim, é sim. Minha agilista preferida, gente. Estou aqui colocando os ó, pontos, tá? Do Rio de Janeiro. Então, assim, quando por isso que eu falei, você botou uma pausa, mas você não parou. E aí você começou a estar em lugares, podcasts, eventos, palestrando, etc. E aí você não foi sozinha, você foi para o palco dizer que levou muitas pessoas, assim, que se identificaram com essa tua história aí. Me conta, esse momento que não foi pausa, já que a gente chegou nesse lugar. não, se eu te falar que eu não busquei. Aconteceu a demissão, e eu precisava de férias também, meio que unir o útil ao agradável. Só que As naquele férias são momento, reduzidas, né? Aquela mental, férias mental, gente, todos nós precisamos. naquele momento eu não entendi, mas assim, não vou trabalhar agora, vou quem eu sou, para onde vou, e com várias atividades, né? De Sim, uma palestra, agenda de lotada, comunidade. Falei, isso, gente, preciso deixar alguns pratinhos. Aí meio que, não vou dizer que a demissão veio a calhar, né? Porque nunca é. nunca é, Eu acho né? que é meio Bom, que eu falei na palestra, né? Pegar o limão e fazer uma limonada. Naquele momento, eu precisava olhar para mim, mas eu não tinha essa consciência. Só que naturalmente eu fui olhando para mim, até o fato de palestrar pela primeira vez, né, num evento grande, o tema que eu escolhi, enfim, não vou falar o nome, mas sobre limites, colocar limites. coloque limites para você, gente. Colocar limites. Então, quando eu estava construindo o material, me fez ter mais consciência de tudo que aconteceu. E eu subi lá para falar, tava minhas amigas na frente, várias pessoas conhecidas e desconhecidas, assim. Foi bem significativo. E eu pensei que eu ia falar desse tema, colocar uma pedra e seguir a vida. Não, E gente, aí tomou uma proporção que eu não esperava, sabe? Só que assim, não é. Tomou a proporção, todo mundo falou, comentou e tal. Mas a proporção que eu falo, assim, o significado que trouxe para mim, sabe? De, nossa, eu passei por isso tudo, eu sobrevivi, eu cresci, eu tô mais fortalecida. Hoje eu posso falar isso, né? Naquela época eu ainda estava descobrindo, assim, e ali você vai perdendo medo, sabe? Tipo, o que que eu tenho a perder, sabe? E aí fui desbravando, né? Por isso que a pausa em movimento foram acontecendo várias coisas inéditas, como a palestra, como o podcast que teve lá no stand da Globo, e várias outras coisas, né? Presencial, Agilidade Preta, que foi primeiro. sim. Eu já nem lembro tanta coisa que eu já nem lembro. Não, é sério, assim, depois vocês dão uma lá, assim, igual, né? Dão uma Google, mas assim, além do Google, vocês vão podem olhar no LinkedIn dela, no Instagram, em outras redes, ela está muito agitada, apesar desse momento, né, tão sensível mentalmente, pessoalmente, ela usou isso, que eu falo, que usou isso como instrumento de transformação, né, tipo assim, de uma nova, eu disse, nossa, isso aqui eu vou parar. Mas às vezes as nossas dores, as nossos corres, eles fazem também que o que a gente se transforme. Então a gente voltou ao assunto, né, a gente não é só um aqui, a gente não vem sozinho, porque a partir dessa demissão, desse lugar ruim, desse sentimento, dessa sobrecarga, ela transformou isso, gente, puro material de conexão com as pessoas. As pessoas começaram a entender o outro lado e refletir contextos, né? Eu acho que também esses recortes que a Vânia tem, tanto da agilidade preta como das mulheres, dessa diversidade, e ela falou assim, pô, as pessoas querem ouvir. Então, por isso que eu falei que foi uma pausa que não foi pausa, ela ficou super, com várias agendas, estava sempre num lugar, numa live diferente, num evento diferente. Eu disse, amiga, nem parece, né, que está aí de férias. Mas ela usou isso, ela transformou, de fato, o que aconteceu com ela em algo muito significativo, que é o aprendizado. Então, assim, a gente aprende pela dor, a gente aprende pelo amor, né? Diz É, o, o ditado. Eu acho que foi esse contexto que, assim, que passou, achei muito, né, podemos falar assim.
Arrochado. significativo, é, E arrochado. tá arrochadíssimo, porque eu ia falar outra coisa. Foi Arrochadíssimo. massa, como diz a Bárbara, foi massa. Foi massa, exatamente. Bah, cheiro. Eu queria acrescentar duas coisas. O lugar ruim, aí toda essa construção de conhecimento, de consciência, não é o lugar que era ruim, você que já não fazia parte, você que já não se encaixava, sabe? Pode ser o melhor lugar, a melhor empresa, ou a gente está falando de carreira, sei que o podcast é de carreira, mas isso se aplica a relacionamento, não só, enfim, afetivo, mas amizade também. Tem uma hora que você não está mais conectada e tá tudo bem. Só que até você achar que tá tudo bem, tem um longo caminho, sabe? Então eu já não estava pertencendo. Então quando você, até falei isso lá, você não sente pertencimento, você não se entrega 100%, sabe? Você não tá ali por inteiro. E outra coisa que você falou, que eu estava em toda, eu estava com Tudo. tempo livre, então aparecia evento 1 hora da tarde, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, tipo, eu estou livre, eu posso ir. Então eu estava anos sem ter essa liberdade, então eu só aproveitei o momento. Fazia muito tempo que ela não tinha tempo, né? Por isso que eu falei que fazia muito tempo que ela não tinha tempo. E tem aquela frase, tem um meme que eu gosto muito, que eu sempre vejo no Instagram, que é assim, né? Não deixe para você curtir sua vida quando você morrer. Assim, quando for uma aposentadoria, quando você já não puder mais, não. Trabalha, viva, viva, trabalha. Esse é o meu lema. Exatamente, Porque, assim, se a gente deixar para aproveitar a vida quando a vida não tiver mais, qual o sentido de anos e anos trabalhando? Né? Construindo o quê? Construiu para você o quê? Qual foi a sua experiência? Então, o trabalho fazer com que você gere essas experiências, nossa, eu acho que é um dos meus propósitos, eu acho muito legal. E acho que você disse, você ter tempo, eu acho que é uma das moedas mais caras que a gente tem hoje, é tempo. Ter disponibilidade, pessoas que têm um tempo, escuta ativa em ambientes. A Enion trouxe muito esse contexto, né? Acho que no podcast já falamos várias vezes sobre isso aqui, que é assim, ter escuta ativa. Eu tô aberta para escutar a Vânia, né? E a Vânia me escutar, tentar me entender nesse lugar, tanto de gestora, né? Ou tanto como uma pessoa que ela é humana, ela tem, sabe, os contextos dela, ela tem falha. Então isso é muito libertador. Ai, maravilhoso, mas é ah, sério. tem duas coisas para falar da pausa. Eu comecei a fazer terapia, que eu não fazia, por isso que eu tô plena aqui falando. Olha, gente, vou botar aquela notinha de rodapé. A gente já falou, já trouxe psicólogos para o podcast, eu vou trazer mais. Eu falo que eu não sou psicóloga, mas a gente. Sério, o autoconhecimento, ele tem muito a ver quando a gente fala do contexto de trabalho, tá? Tanto que, né, a psicologia já estudava, né, relações de trabalho há muito tempo, e dentro do contexto sociológico também. Mas, sério, quando a gente começa a entender quem nós somos, né, amiga, a gente potencializa isso para todos os lugares. E agora Exatamente. ela é uma mulher terapeutizada. Sim, minha psicóloga é ótima, não vou fazer propaganda. E aí, parei de ser turista na academia também. É o que eu falo, você tem tempo, às vezes, quando começa, você não sabe o que fazer com o seu tempo. E aí, a galera mais próxima sabe que eu sou carioca, mas eu sou apaixonada por São Paulo. Então, logo depois que eu fui demitida, eu tinha evento lá, mas eu fiquei 2 semanas, aproveitei, fiquei 2 semanas lá, e aí Não caiu a foi só ficha. pro evento, né? Tipo assim, Não, vou. o evento era um dia, eu fiquei 2 semanas. E aí, levei meu notebook, claro, como eu levava sempre em home office. Eu me dei conta que eu estava livre, porque eu trabalhava, eu já fui para São Paulo outras vezes, trabalhava e tinha livre à noite, e aí fazia alguma coisa à noite, encontrava os amigos e tal. E eu me dei conta que eu tinha tempo livre para fazer o que eu quisesse de dia, sabe? Então eu fui conhecer cidade, museu, etc. Teve um dia que eu, desviando o foco aqui, né, mas falando da liberdade da pausa. Você, fiquei andando na Paulista, eu falei, queria conhecer sozinha, sem conversar com ninguém, fiquei andando lá, libertador, sem hora, sem rumo, e aí você volta renovada, não voltar para o Rio de Janeiro, mas voltar para a sua vida, para os seus objetivos, sabe? E é muito legal. Pausa em movimento. Isso. Eu, Ai, não, eu recomendo, mas obviamente a gente tem que trabalhar para conquistar sim, as gente, coisas, ninguém né? tá falando aqui pra vocês se demitirem, não, tá? Por favor, para depois vocês me escutarem Mas já que depois. aconteceu, aproveita. Exato, quem vai escutar o podcast depois, né, do Spotify aqui no YouTube, por favor, ninguém tá falando aqui pra vocês se demitirem. A gente tá falando que é necessário ter momentos de pausas, momentos É, livres. Né? Então, veja, e aí a gente chegou nesse momento aqui do Papo Mentoria que a gente sempre tem, eu sempre peço para as mentoras que eu convido, trazer conselhos. Só que a senhora já começou a falar sobre os conselhos. Então, assim, gente, se vocês estiverem assistindo aqui no YouTube alguém, comenta aqui no chat pra gente ver conselhos que você quer dela, tá? O seu conselho hoje vai valer brinde. Pois é, não sei se vocês viram aqui, estou com um presentinho, um brinde para quem comentar, né? Inclusive a mentora, ó, nossa maravilhosa, agora uma das nossas patrocinadoras, Atelier Liz. Ó, cheirosíssimos, para quem gosta de velas, paz,
nós somos mulheres terapeutizadas, né? Então agora, velas, ambiente, entendeu? Então aí, ó, quem quiser ganhar um kitzinho especial da Ateliê da Lisa, é só comentar aqui qual é o conselho que você perguntaria à mentora Vânia para ela te dar hoje na sua carreira, quando a gente fala sobre Gente, conexões e network. Olha aí, ó, o momento. É que isso. responsabilidade. Bora lá. Mas assim, você já começou a falar alguns conselhos, então eu sempre pergunto para todo mundo que vai para o podcast, me dê 3 conselhos, mas você já falou, ó, fazer terapia, fazer exercício, mas me conta aí. Quando a gente fala sobre não pensar que a gente não é sozinho, que a gente não está sozinho, como a gente se conectar com as pessoas de forma mais genuína? Me conta aí, nesse contexto de comunicação, de comunidades. Quais seriam esses conselhos que você daria, assim, como mentora, para qualquer pessoa que vai escutar esse podcast? Fala assim, gente, você quer se conectar? Comece por aqui. Difícil, hein? Falei tão espontâneo. Mas Isso, eu só queria abrir um parênteses, falei da pausa, da demissão. Obviamente, cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Não sou herdeira, aproveitei um momento, óbvio que temporariamente. Mas cada sim. um sabe as suas necessidades. Eu sou uma pessoa solteira, não tenho filho. Já tem uma diferença, óbvio. Nem todo mundo pode aproveitar isso, né, com as responsabilidades, claro. Mas, independente do trabalhar ou não, você se permitir momentos de pausa, nem que seja final de semana, sabe? Para você não se esquecer, porque às vezes, geralmente a gente deixa a rotina engolir a gente, a correria, e Sim, hoje em dia isso tá normal, sabe? É isso que eu procurei falar, focar na palestra. Não é normal você adoecer, você, enfim, ter todos esses estresses que a gente sabe, qualquer roda de conversa já é padrão, todo mundo estressado, crise de choro, sem dormir, insônia, etc. Então, permitir as pausas, mesmo que curtas, final de semana, feriado ou à noite, não deixar de fazer as coisas que você gosta, sabe? E respondendo a sua pergunta, eu acho que é o se olhar, sabe? É, se ouvir. Eu sei que é difícil, sabe? sim. Mas nem todo mundo pode fazer terapia, nem todo mundo tem um apoio num ciclo de amizade, ou num ciclo familiar, ou no relacionamento, para pedir um conselho, sabe? Para desabafar. Então, esses grupos ajudam muito, sabe? A você se olhar. Grupos, tanto de comunidade que a gente fala, grupos de afinidade, programas de mentoria. Então, como eu falei, conexão e direção é uma porta, sabe? Para você, é uma porta para você olhar para dentro, sabe? Acho que primeiro você tem que olhar para dentro antes de olhar para fora. Ah, que massa, gente. Então, ela já trouxe alguns conselhos. Eu vi que algumas pessoas já comentaram aqui no chat. Então, vamos perguntar à nossa mentora, em ao vivo. Mas, assim, uma das coisas que ela já trouxe foi o autoconhecimento, eu também acho. Eu falo que algumas mentoradas minhas trazem dores além do trabalho, né? Então, falando sobre carreira, dores pessoais. Toda vez eu direciono. Eu falei assim, olha, onde tem dor, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, né? Então, assim, olhar um pouquinho para você, procurar ajuda qualificada, porque a gente se fortalece muito, né? Eu escutei uma frase da mentorada, eu queria ser muito forte como você. Eu falei, quem disse que eu sou forte? Quem disse que tem dia que eu não quero chorar? É, e esse momento já aconteceu porque eu comecei a olhar, falei, tem dia que eu não vou estar super, né? Vai ser 50%. E a gente começa a se reconhecer nisso. A terapia ajuda muito, assim. Acho que eu falo para todo mundo, eu sou apoiadora. Quero terapeutizar a família inteira, não consegui toda ainda, mas uma parte eu já consegui. Graças Mas a aí Deus. que tá, né? Cada um tem o seu momento. Tem gente que não chegou É, a hora ainda, independente de ter condição de pagar ou não. Não chegou o momento. E aqui eu vou aí a gente perguntar tem que respeitar. algumas perguntas aqui no chat para você. É, Algumas? Ai, tem meu algumas. Deus. Aqui, ó, primeiramente, você é maravilhosa. Quais os conselhos que você daria para ampliar a comunidade de produtos de agilidade ou dentro da organização, assim? Acho que está liderando alguma situação? Acho que é, né? Não entendi. Ampliar a comunidade? É ampliar uma comunidade de produto e agilidade dentro da organização. Ah, um capítulo, né? Tipo, Sim. capítulo, uma comunidade interna, quando a gente está falando iniciativa interna dentro do trabalho. Acho que conectar as pessoas interessadas e fazer ações justamente para conectar mais pessoas a se interessarem, sabe? E uma coisa também é olhar as dores que tem na empresa, que às vezes alguns programas corporativos não abarcam, né? Não resolvem propriamente, então esses subgrupos dentro das empresas ajudam muito. A empresa que eu trabalhava fazia parte de alguns e É, algumas era bem iniciativas, legal, iniciativa. isso. E aí respondeu, tipo, foi quem perguntou? A Bárbara. Ah, o teu coraçãozinho assim, ó. Massa. A Yara Cristina
Incrível sua experiência, Vânia. Parabéns pela sua coragem e as suas Obrigada, conquistas. obrigada. Ah, Sem vergonha nenhuma de falar, né? você vê que ela tá natural. Ela tá natural, a gente tá sem script, gente, assim. Eu tô muito massa que ela tá se abrindo e falando assim, porque é a mentora dando conselho ao vivo. A outra pessoa que colocou e tudo, Larissa, como conseguir se posicionar de forma assertiva, assim, para se conectar, fazer network no trabalho? Gente, eu não tenho receita de bolo, sim, mas eu vou. Tudo que eu falei aqui, eu reforço o que eu falei, né, do autoconhecimento. Essa pausa foi muito importante para mim, por isso que eu estou falando sempre. Mas essa construção de fazer terapia, do autocuidado, de ir para academia, teve momentos que eu fiquei tão na correria que eu não lembrava de fazer unha. Pode parecer supérfluo, assim, mas nós, como mulheres, assim, você está tão envolvida ali na correria e se perde, sabe? Então, quando você se reconstrói, a sua comunicação melhora, a sua postura melhora, sabe? Então, por isso que eu foco muito nessa questão do autoconhecimento. Ou estudar, ou ler também, sabe? Conversar com pessoas que, que têm um objetivo semelhante ao seu, ou que já conquistaram o que você quer conquistar. Então, isso te ajuda também, né, nessa comunicação. Ai, que massa. Espero Eu ter acho que respondido. respondeu, Lari. Há um conjunto de ações, massa, ela É, botou um aqui. conjunto. E aí Não é cada um reage de uma forma, sabe? Por isso que eu falei que não tem receita de bolo, baseado na minha experiência. Tem a Yara colocou aqui outra pergunta. Qual é o conselho que você daria para mulheres negras que querem liderar na tecnologia ou em outras áreas também? Se joga, se joga e não abaixa a cabeça. Óbvio, se preparar, estudar, se conectar com mulheres que já são líderes e abstrair de alguns conselhos que te dão, assim, como a idade, porque você é negra, porque já ouvi muito tempo atrás, tem que alisar o cabelo quando tu usava trança, e tipo, é a sua personalidade, é a sua essência, sabe? Então, só vai. E se prepara, né? Não, se prepara que vai ter que ocupar uns espaçozinhos aí, né? É, Mesmo, é vamos isso. ocupar, estamos ocupando. Isso. Mesmo quando os espaços não caberem, eu acho que também a gente tem que também ter a coragem de estar nesses É, espaços. Porque a Vânia, ela passou, eu acho que nem quem estava um pouquinho no início, a Vânia passou por todos os aspectos, a parte técnica da tecnologia, como desenvolvedora, né? Passou como gestora, hoje como palestrante, consultora, mentora. Então, eu acho que ela viu o pé de fábrica, né, da tecnologia, né? Avançando nesses últimos 10 anos aqui no Brasil. Então, ela tem que ocupar, né? Tem que se esforçar. E acho que mesmo é. tem que ter um pouco de coragem. Acho que a coragem ajuda muito. Falando de novo de comunidades, ajuda muito, porque você vê mulheres no seu perfil, e outras também, claro, que ocupam aquele objetivo que você quer, e você vê que é possível, você faz essa conexão, essa troca de não dar o caminho das pedras, mas você observar e conversar, aprender o caminho que aquela mulher seguiu. E aí você vai construir o seu próprio caminho, né? Mas pegando um atalho ali de dicas e, óbvio, que encaixar no seu contexto, na sua personalidade, principalmente. Sim, eu acho que a gente cresce muito. O João. Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. A agilidade é mais sobre processos ou sobre pessoas? Como equilibrar isso? Para mim, Vânia, é sobre pessoas, É, porque baseado em fatos reais, você pode ter o processo perfeito. Se as pessoas não abraçarem aquela ideia, o seu processo vai por água abaixo. se a Suzane puder responder, tá, João? Assim, eu como mentora, eu é sobre pessoas, porque não só agilidade, mas na verdade todo o contexto de trabalho você vai trabalhar com pessoas e para pessoas. E para aquelas pessoas apoiarem a sua ideia, tem que ter aí muita persuasão, conexão, empatia, estratégia. Então é sobre pessoas. O método, o framework, o material que você utilizar, ele é um meio, mas sempre vai ser uma pessoa decidindo o que quer engajar com você. No final É das contas, são pessoas. isso. E ouvir as pessoas também é muito importante. Às vezes a sua ideia ou a ideia lá da sua empresa é ideal e para aquele Sim, contexto não é, sabe? Então, você ouvir, quando a gente fala de dor, identificar as dores, você ouvir as pessoas, além da sua observação, do seu diagnóstico, você ouvir e, obviamente, né,
levar a sua ideia ali, o porquê, o propósito da sua ideia, do que você está fazendo ali, daquele processo que você está tentando implantar, para a pessoa ver valor também, sabe? E, de novo, é uma construção, não é fácil, não é do dia para a noite, os contextos são diferentes, as pessoas são diferentes, os times, e a gente também, né? Nós vamos mudando ao longo do caminho, cada lugar que a gente trabalha, cada time que a gente faz parte, e cada comunidade que a gente interage também. A gente vai se Ah, construindo. massa, massa. Gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso Papo Mentor hoje ao vivo, né? Nosso primeiro Papo Mentor veio dedicado a esse mês de junho, que é o meu aniversário, né? Então, assim, para quem não segue, vou deixar todas as redes sociais aqui da Vânia, na descrição. Vou compartilhar também no Spotify, na gravação editadinha, né? Nós tivemos vários momentos de dificuldade, mas esse mês vai ter vários, né? Comemorando meu aniversário até o dia 30, a gente vai falar com pessoas arrochadíssimas como a Vânia, porque faz toda a diferença. Adorei aí os comentários, as perguntas sobre você. E aí agora vai ser o momento do sorteio, tá? Eu não sei de onde vocês são, né? Eu sei que um aqui eu já sei que é daqui, né? Pelos comentários, os outros eu não conheço. Sejam bem-vindos, sigam o canal, se inscrevam. A gente vai fazer o nosso sorteio. Se vocês forem de Pernambuco, vocês vão sortear, eu quero alguns números aqui. Então você comenta aqui palavras para a gente sortear. Então vocês colocam aqui 1, 2, 3. Quanto a Vânia merece? Eu sei que vocês vão dizer que é 10, gente, eu sei. Ai, Mas ai. tem um número 10. Então, o que, que a gente vai fazer? O quê? A gente vai, bota aí números que vocês gostaram da live, recomendam, vão compartilhar. E se vocês forem de Pernambuco, tá? Aqui em Recife, interior, a gente vai mandar para vocês um kit personalizado, tá? Da nossa patrocinadora, Liz Atelier, velas, ambientes, tudo que tá tão cheiroso.